Oi, amiga, tudo bem? Eu tô aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, esse assunto que não se cessa. É sempre importante a gente ir em busca de informações, conhecimentos, frequentar espaços, desenvolver a mentalidade, a habilidade empreendedora que existe em nós. E é por isso que você está aqui, né, na S.O., aproveitando desse espaço para falar sobre empreendedorismo social, de assistente social para assistente social. Entretanto, não se esgota aqui. A gente sempre incentiva vocês a buscar esses espaços de empreendedorismo que fala sobre empreendedorismo, inovação na região de vocês. Inclusive, aqui dentro da S1 a gente compartilha esses espaços que vocês podem buscar, como o Sebrae, entre outros. Mas é sempre bom a gente falar de empreendedorismo de assistente social para assistente social, né? E vocês me reconhecem como uma empreendedora. Quando fala de inovação, vocês lembram da assistente social do século XXI, vocês lembram de mim. Então, eu estou aqui para poder contar um pouquinho da minha história, como eu encontrei em mim habilidades empreendedoras e que se tornaram produtos e serviços. E também tem aqui uma atividade que eu quero compartilhar com vocês, muito simples. Eu falo que a gente vai precisar de uma grande tecnologia, uma folha em branco e uma linha no meio, para a gente poder identificar na nossa história o que a gente fez, ou já fez, ou tem de habilidade e competência que pode vir a se tornar um produto ou um serviço que vai resolver um problema social, que vai resolver um problema, uma dor de um grupo ou de uma determinada pessoa, né? Isso é extremamente importante. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, desenvolver um produto ou um serviço tem que ser algo que atenda uma necessidade, uma dor real das pessoas. A gente vai falar sempre mais sobre isso. Quando a gente fala de encontrar uma dor, logo tem que ser uma dor realmente real, né? Realmente existente. E para que a gente certifique isso, existem pesquisas, dados, a gente tem que ir em busca desse público-alvo, perguntar para ele se realmente isso que a gente está entendendo que é uma necessidade dele, realmente é, né? Depois que a gente faz isso, né, isso pode se tornar uma das etapas do nosso processo de se reconhecer como assistentes sociais e empreendedoras e mergulhar dentro desse modelo de empreendedorismo, né, dessa estrutura. Necessariamente a gente precisa encontrar um público-alvo, a gente precisa identificar uma dor real da nossa persona e desenvolver um produto ou um serviço social que resolva isso, né? O que pelo menos transforme esse cenário. E indo dentro dessa perspectiva, até o presente momento, até essa aula aqui, né? Eu já desenvolvi e-books, já desenvolvi cursos, mentorias, e essa aqui, a S.O., é a grande sacada que nós aqui das assistentes sociais do século XXI desenvolvemos, né? Isso só foi possível porque eu desenvolvo a minha mentalidade empreendedora desde 2019. O que acontece? Quando eu saí da faculdade, eu tinha certeza que eu ia conseguir um trabalho. Afinal de contas, eu era uma boa aluna, eu tinha grandes notas, tive um período de estágio muito bom, né? Então, eu tinha certeza que eu ia conseguir um trabalho. Entretanto, não foi bem assim. E aí, eu vivi um momento muito difícil da minha vida, né? Que vou contar aqui para vocês em algum momento, que foi a primeira crise existencial. Então, eu ficava me questionando, será realmente que eu sou boa? Será realmente que eu vou conseguir um trabalho? Por que eu não consigo trabalho? Enfim, comecei a me questionar. E chegou ao ápice de eu ficar, assim, 3 dias sem tomar banho, porque eu estava muito, muito mal. Mas eu conto isso para vocês mais adiante. E aí, eu sou espiritualizada, vocês sabem, né? E aí, eu ouvi uma música e assisti um filme, e depois disso me veio com clareza, eu preciso fazer alguma coisa, eu já tenho aquilo que eu preciso, o que eu tenho? E aqui entra um pouquinho dessa ferramenta que eu vou colocar aqui para vocês, que vocês podem fazer para identificar o que possivelmente possa se tornar um produto, um serviço, um projeto que está vinculado à sua própria vida, né? Suas habilidades, as suas competências, porque nós somos assistentes sociais, certo? Entretanto, a gente está inserida dentro de uma área muito ampla. Pode ver as áreas de atuação que a gente tem, as especialidades que a gente tem são diferentes, porque atendem necessidades diferentes. A população, as necessidades das pessoas são diferentes. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que ter muito claro qual é a necessidade, qual é a dor que a gente vai resolver. Tem que ter foco, tem que ter clareza, né? E eu até indico para vocês lerem esse livro. Ele é bem denso,
Quem não curte muito negócios, empreendedorismo, talvez não curta muito, né? É por isso que com as aulas que a gente for entregando aqui para vocês, a gente sempre vai usar esse livro como referência e dá para a gente fazer adaptação. Ele tem várias ferramentas, ele fala sobre empreendedorismo, ele fala sobre o Canvas, que é a ferramenta universal para você estruturar a sua ideia, se tornar um modelo de negócio, que a gente também tem aqui na SEON, tá? É só você procurar, que tem a interpretação do Canvas, tem a ferramenta, tem como você vai preencher cada lacuna, né? Cada espacinho. Ó, esse aqui é um Canvas. Ó, a gente tem um personalizado. Então, esse aqui é uma parte um pouco mais avançada, né? Isso que eu tô trazendo aqui para vocês é um pouco mais os princípios, os primeiros passos que você precisa dar para entender no que você pode empreender. E quando a gente fala de empreendedorismo social, sendo nós assistentes sociais, a gente tem que olhar para a nossa própria história, né? A nossa própria jornada como trabalhadoras, como estagiárias, enfim, olhar para a nossa jornada e ver quais foram os resultados que a gente alcançou. Foi exatamente assim que aconteceu comigo, né? Então é por isso que eu me sinto confortável de compartilhar com você a minha jornada, o que realmente deu certo para mim. E aí, quando eu estava nesse momento muito ruim da minha vida, eu comecei a pensar, bom, preciso fazer alguma coisa, né? Preciso me movimentar. E aí eu fui e fiz um curso, chamava Agente de Desenvolvimento Local. Era um curso na parte da tarde, eu estava com tempo livre, falei, nem sei o que é isso, né? Vi lá algumas coisas, vi uma descrição, ai, não tem nada a ver com serviço social, mas vou. Consegui uma bolsa de estudos e fui. E esse curso revolucionou a minha vida, que foi quando eu conheci o empreendedorismo. Eu vi que o que eu já tinha, né, que tudo isso que eu admirava em mim, que era ser uma boa aluna, que tinha tido boas notas, que tinha vivenciado um grande estágio, um grande período de estágio, eu vi que através do empreendedorismo isso tinha valor. Eu só precisava estruturar isso dentro de um modelo de negócio. Definir público, definir a minha oferta, definir as minhas fontes de receita, né? Que é realmente estruturar, transformar o nosso conhecimento em um negócio de impacto social. Então, fiz esse curso maravilhosa, foi no Senac, inclusive a gente tem a área de cursos aqui, a gente sempre indica, o Senac sempre tem cursos ótimos, de alta qualidade, que transformaram a minha vida, gratuitos para você também acessar, presenciais, online, depois você dá uma olhadinha na nossa área cursos, e tem coisas por lá para você conseguir concorrer a uma bolsa de estudos no Senac. Então, fiz esse curso sobre agente de desenvolvimento local, era o curso, que é um profissional que trabalha com empreendedorismo de base. Então, é esse empreendedorismo com o microempreendedor, né? Com aquela pessoa que vende frutas, o pipoqueiro, o moço do carrinho do cachorro-quente, o que tem uma quitandinha, que é o empreendedorismo de base. Então, são princípios do empreendedorismo, fundamentos do empreendedorismo que necessariamente precisam ser cumpridos para garantir o sucesso e a sobrevivência do negócio, né? Aplicados a essas profissões, essas áreas mais de base, né? A gente não está falando de empresas multinacionais, não. Apesar de seguirem princípios organizacionais, né? O empreendedorismo tem algumas diferenciações, né? Então, fiz esse curso, e aí eu falei, poxa, e gostei disso aqui. Isso aqui é a minha cara. E aí eu me apaixonei pelo empreendedorismo, tanto é que hoje eu tô aqui contando para você a minha história e também contando tudo aquilo que deu certo, né? Principalmente o que deu certo, que foi depois de muito tempo para dar. E aí, quando isso aconteceu, quando eu vi, né, o empreendedorismo, eu entendi tudo aquilo, eu falei, bom, o que eu já alcancei? Quais são os meus resultados, os meus cases de sucesso que eu posso, de repente, compartilhar com outras pessoas, né? Que eu posso resolver o problema de alguém. E aqui vem o primeiro insight. Antes de você pensar no dinheiro, pense assim, o que eu sei fazer e outra pessoa não sabe, ou outra pessoa precisa, e que eu posso ajudá-la, né? Comece com isso. Trabalhe a sua mentalidade para identificar uma dor e uma necessidade. E essa dor e essa necessidade, você, assistente social, profissional, através do seu repertório, você pode resolver, tá certo? Então, quando você desenvolve minimamente essa compreensão, a gente pode partir para essa ferramenta que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa
ferramenta, ela chama Linha da Vida aqui dentro desse livro, que é um pouco para a gente destacar os altos e baixos da nossa vida, né? E o que a gente pode fazer com isso. E é um pouco parecido, só fiz alguma adaptação para essa ferramenta que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? A gente entender quais foram os processos da nossa jornada profissional, o que existe, o que aconteceu com a gente, quais foram os resultados alcançados, que a gente pode transformar isso em um produto ou um serviço, né? Sempre entendendo esses resultados, esses propósitos alcançados dentro da área que a gente continua sendo referência, né? Então, vocês vão entender. Por exemplo, aqui, deixa eu vir aqui, é porque eu vou ter que deixar ele assim, porque eu vou usar aqui. Então, por exemplo, aqui. No meu estágio, então aqui, ó, o estágio. Aqui você coloca o período, né? As suas vivências com alguma prática que pode se tornar, estágio, que pode se tornar um produto ou serviço, tá? Então, aqui no meu estágio, eu lembro que eu concorri e ganhei em quinto lugar o prêmio Melhores Práticas de Estágio, que era uma competição entre os estagiários da Prefeitura de São Paulo, e que a ideia era você identificar uma necessidade, algo que não estava fluindo bem na gestão pública, e você propunha um projeto de intervenção para resolver isso. E aí tinha várias categorias. Eu me inscrevi na categoria Inovação e Governo, o governo empreendedor. E aí eu desenvolvi um projeto na época, porque eu estava atuando, né, como estagiária no CRAS, e aí eu percebia que muitas pessoas que esperavam muito tempo para ter um atendimento com assistente social vinha e sempre perguntava as mesmas coisas. Informações básicas sobre CAD único, como funciona, informações básicas sobre BPC, informações básicas sobre condicionalidades. E aí eu percebi que a equipe técnica perdia tanto tempo repetindo as mesmas informações, enquanto poderia utilizar esse tempo para poder fazer os acompanhamentos, os estudos de caso, para poder fazer mais visita, para poder fazer ações no território. Então, eu percebi que a gente estava utilizando o nosso tempo. Claro, a gente precisa prestar essas orientações, né? Pressupõe esse atendimento no CRAS. Mas poderia ter alguma coisa, algo que intervisse, que fortalecesse essa compreensão dessas informações básicas ali mesmo no CRAS, sem que precisasse passar pelos assistentes sociais e, enfim, que nós tivéssemos mais tempo para poder executar outras atividades de acompanhamento e tudo mais. Isso eu como estagiária. Então, no estágio, eu observei isso. E aí, eu desenvolvi um projeto de intervenção dentro dessa proposta. E aí, aqui, eu estou contando a minha história e vocês vão identificando isso na história de vocês, tá? Então, dentro do meu estágio, aqui, aí eu vou colocar aqui na linha de baixo. Eu desenvolvi um projeto de intervenção que foi premiado pela prefeitura, na verdade, pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, enfim, foi a SMATS. Deixa eu colocar aqui, SMATS. Na categoria Inovação e Governo. O governo empreendedor. Então, qual que é aqui o objetivo, amigas? Vocês vão traçar essa linha. Na parte de cima, você vai colocar o local onde você atuou, seja no estágio, seja como voluntário, ou seja até mesmo nas suas outras experiências que não estão totalmente relacionadas ao serviço social, né? Mas que você aprendeu alguma coisa, que você conquistou algo, que você desenvolveu uma habilidade importante, e aí você vem e coloca nessa linha do tempo. Então, no estágio, eu desenvolvi um projeto de intervenção que foi premiado, né, dentro dessa categoria Inovação e Governo, e falando sobre práticas de empreendedorismo, né? Essa lógica de intraempreendedorismo, de empreender em instituições já estabelecidas.
E eu ganhei um prêmio com isso, olha que legal. E aí, quando você entende o aspecto do empreendedorismo, que é você entender uma necessidade, ver o que você tem, o que você sabe, ainda mais dentro desse aspecto de empreendedorismo social, né? Onde você tem o que é necessário para poder resolver determinada situação, você tem que olhar para a sua história de vida, para as áreas que você passou e ver no que você ajudou a resolver, qual era aquele problema específico. Então, dentro daquele caso, né, eu vi uma necessidade, desenvolvi um projeto e esse projeto foi premiado. Ótimo. Agora, quando a gente passa para a prática empreendedora, me formei, agora estou usando as redes sociais para poder mostrar o meu trabalho e eu identifico que os projetos sociais são uma alternativa de empregabilidade para os assistentes sociais, né? Tanto nessa perspectiva de desenvolvermos um projeto social do qual nós podemos monetizar ele, né? Podemos trabalhar em cima dele, tanto também na perspectiva de entender como funcionam os projetos sociais para a gente trabalhar dentro de um, né? Por exemplo, uma OSC, ou até mesmo dentro das empresas privadas, todas as práticas sociais que elas desenvolvem são fundamentadas através de um projeto. Então, através da mentalidade empreendedora, eu vi. Bom, eu desenvolvi um projeto que foi premiado, né? Eu tenho um case de sucesso ali, eu tenho um resultado tangível. Em paralelo, eu estou observando que a própria categoria de serviço social carece dessas informações, de entender os projetos como uma oportunidade de trabalho, né? Como nós, assistentes sociais, podemos operar projetos, né? E tanto empreender quanto trabalhar dentro de um. E aí, o que eu fiz? Eu desenvolvi um e-book, né? Um material que contava sobre a estrutura desse projeto da qual eu fui premiada. Então, amiga, perceba aqui o feeling que eu quero deixar para vocês. Quando a gente vai falar sobre empreender, a gente tem que empreender, a gente tem que oferecer um serviço, um produto, do qual aquele serviço e produto é sobre... Nós dominamos aquele assunto. Nós temos case de sucesso, nós temos resultados tangíveis que eu posso falar para o outro, olha, eu estou te oferecendo um método, ou um produto, ou um serviço, da qual eu utilizei, da qual eu sou referência, da qual existem resultados para isso, né? Então, a primeira coisa para a gente entender, traçando aí essa linha, você precisa ressaltar dentro das suas experiências quais foram os resultados que você alcançou, né? Eu trouxe aqui para vocês um resultado do começo de quando eu comecei a minha aproximação com o serviço social e com as demandas de trabalho, que foi no estágio, né? Então, eu fiz essa observação, desenvolvi um projeto, logo eu fui percebendo, quando eu vim para as redes sociais conversar com vocês, que projetos era uma necessidade, vocês precisavam saber sobre projetos, vocês já tinham ouvido falar sobre projetos, mas não sabiam como os assistentes sociais podem se apropriar disso, né? Como a gente pode trabalhar, como a gente pode empreender, inclusive, como a gente pode ver os projetos como a solução para um problema, que é o quê? A questão da empregabilidade. Eu também percebi, conversando com vocês, que vocês já tinham ideias que poderiam se tornar projetos. Vocês só não sabiam como estruturar essa ideia dentro de um modelo de projetos. Então, aqui também é um outro ponto. Você precisa conversar com essas pessoas que provavelmente vão comprar o seu produto ou serviço, né? Eu sempre dou um exemplo. Eu vejo algumas profissionais especialistas no atendimento de crianças com autismo, né? Que é super importante, pode muito se transformar num produto, num serviço, para o atendimento dessas crianças, enfim, para pessoas autistas. Logo, você, antes de oferecer, você precisa conversar com essas mães, com essas pessoas, precisa buscar referencial, precisa assistir documentários, precisa assistir filmes, precisa se apropriar desse universo para você entender as dores e as necessidades dessas pessoas, perguntar para elas, né? Então, você pode, de repente, quando você faz esse contato, você percebe que você pode criar um produto, você pode criar um serviço, pode criar uma forma de atendimento, você pode criar uma mentoria, você pode criar um curso, você pode, enfim, criar uma palestra. Enfim, quando você conversa com essas pessoas, você entende as necessidades delas, você consegue moldar o seu produto. Então, nesse caso, que eu estou trazendo para vocês de exemplo, quando eu conversei com vocês, eu percebi que vocês
ou não sabiam que isso era uma possibilidade de trabalho, ou vocês até tinham alguma noção, alguma ideia, só que não sabia como estruturar isso. E aí, plim, veio aqui uma lâmpada na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu tenho um método, eu tenho uma estrutura validada, tanto é que fui premiada. Então, eu vou escrever um e-book contando como eu consegui essa premiação, como foi a minha estrutura. Apesar dos projetos terem uma estrutura base, como foi que eu, dentro dessa área social, desenvolvendo um projeto social, dentro dessa categoria de inovação e governo, o que eu fiz, o que eu pensei para poder estruturar esse projeto que foi premiado. E aí eu desenvolvi o meu primeiro produto, que foi um e-book. Então, perceba, esse produto foi desenvolvido quando eu tive, primeiro, a compreensão de que eu poderia vender esse conhecimento, mas eu adquiri esse conhecimento lá no meu estágio, dentro desse concurso, dentro desse momento que eu vivenciei. Então, aqui a lógica é você traçar uma linha, colocar o espaço aonde você atuou, aqui no caso eu coloquei para vocês o estágio, e quais foram os seus resultados que você obteve lá, né? Que você se destacava, né? Então, já passou muitos estagiários, tinham passado muitos estagiários pelo CRAS que eu atuei, mas eu fui a única que participei desse prêmio, né? E que ganhei. Meu nome saiu no edital, foi o auge. Vou até deixar aqui para vocês umas fotos. Então, tá vendo? Vocês precisam ver quais foram as iniciativas que vocês tiveram que geraram resultados. E através dessas iniciativas que geraram resultados, você precisa olhar para o mercado, que são as pessoas que vão comprar, e ver se elas estão precisando, né? Como elas estão precisando. Como elas estão enxergando essa necessidade, que é conversando com elas. Que, no caso, foi eu conversando com vocês através aqui do Instagram, e, enfim, compartilhando isso, identificando que, sim, vocês queriam esse material, tá? Então, vocês precisam fazer isso. Outro ponto de exemplo também que eu posso trazer aqui para vocês foi quando eu atuava no CREAS. Então, aqui... Olha lá, o CREAS. Quando eu estava no CREAS, eu fui reconhecida, fui reconhecida entre 15 técnicos como a melhor técnica na elaboração de relatórios sociais e, consequentemente, nos estudos sociais. Então, tá vendo? Mais uma coisa, mais uma experiência que eu vivi, e aqui eu estou destacando quais foram os meus resultados relevantes que eu consegui nesse espaço. Nesse caso aqui no CREAS, foi ser reconhecida entre 15 técnicos, né, com mais experiências. Eu era a técnica mais jovem, era a minha primeira experiência de trabalho. Então, tá vendo? Você tem que estar perceptível. Outra coisa, as pessoas diziam para mim, né? Vinham pedir conselhos, os técnicos elaboravam os relatórios e davam para eu ler. Então, eu fui percebendo que tinha alguma coisa ali. E o que acontecia? Eu lembro que nessa época eu compartilhava, então eu me filmava, colocava o meu celular aqui, me filmava digitalizando, colocava algumas dicas rápidas sobre relatórios, e vocês me pediam mais dicas, mais dicas, mais dicas. Sara, isso é uma dificuldade minha, Sara, como você faz isso e tal, qual a diferença desse para esse relatório? E aí eu fui identificando que aquilo que era muito fácil para mim era de difícil compreensão e habilidade para algumas pessoas, né? Que estavam me pedindo. Então, é aquilo, a oferta e a procura. Então, estavam me procurando muito para resolver essa situação. E aí eu fiz uma oferta, que nesse caso foi um curso completo sobre elaboração de relatórios sociais e registros em prontuários. Inclusive, cabe aqui até uma análise, né? Eu compartilhei com vocês esses dias nos stories, mas eu vou repetir. Antes de eu desenvolver propriamente esse curso, eu tinha muita dificuldade, né? De saber se ele estava bom o suficiente, porque era um curso, né? Era muito mais que um material, era um curso gravado e tal. Será que eu ia
conseguir entregar tudo que era necessário. Enfim, tinha muita dificuldade, estava me paralisando, né? Esse perfeccionismo que eu tinha, eu queria que ficasse perfeito, eu queria que não faltasse nada, eu queria que vocês soubessem tudo. E, enfim, isso em algum momento me paralisou. E eu fui falar sobre isso na terapia. E eu vou colocar aqui para vocês também essa reflexão que eu coloquei para vocês nos stories. E aí eu fui superando isso na terapia, entendendo, nomeando os meus medos. O que eu tinha medo propriamente? O que estava me paralisando? E aí eu percebi que eram duas coisas, especialmente, né? A primeira, porque eu tinha muito mais experiências práticas. Eu não tinha muitos conceitos que os autores clássicos falavam sobre os relatórios sociais. Isso estava me paralisando, porque eu sabia que o meu produto tinha que ser bom, eu tinha que entregar algo completo. Então, desde entender a importância nos fundamentos dos relatórios até propriamente elaborar o relatório. E aí, entendi isso, que eu tinha essa necessidade das experiências, eu já tinha as experiências, mas eu faltava um pouco a fundamentação, né, dos clássicos, das obras clássicas, e também eu fui entendendo que eu queria colocar 1000 coisas em um curso de 10 horas. Então, meu problema nunca foi a falta de referências, mas sim ter muitas referências, o excesso de referências. Então, eu fiz o quê? Busquei uma pessoa que tinha o que me faltava, que no caso foi a Mayara, que está aqui com a gente também, maravilhosa. E também, com ela, a gente definiu quais eram os assuntos, quais eram os temas que realmente a gente precisava compartilhar, que era relevante. Entende? Então, só um PS para vocês entenderem os fatores paralisantes. E aqui eu sempre indico, eu sou fã de empreender com outra pessoa, né? Para poder compartilhar as responsabilidades, os investimentos e também esses momentos, né, do empreendedorismo, que pode paralisar a gente dentro dessas crenças limitantes, tá certo? Então, dito isso, percebam, vocês precisam traçar essa linha, colocar em cima quais foram os espaços de trabalho que vocês atuaram e quais foram os principais resultados que vocês alcançaram, que é realmente tangível, tá? Não pode ser mais ou menos, tem que ser realmente tangível. Então, por exemplo, nesse caso do estágio, eu competi e eu ganhei, né? Então, olha só que relevante, não passou batido, né? Então, por exemplo, aqui no estágio, eu também comecei a perceber que eu tinha muitos vínculos, eu tinha muita facilidade de trabalhar com pessoas idosas. Olha o que me tornei, uma gerontóloga, e hoje, inclusive, um dos meus serviços, né, é o treinamento de equipes no atendimento de pessoas idosas. Tá certo? Então, eu poderia até colocar aqui também, né, nessa parte aqui do estágio, que foi a identificação com o público idoso e o atendimento com eles. Então, o que acontecia aqui, né? Eu criava muitos vínculos e os idosos, eles são um grupo diferente das crianças. Eu sempre falo isso, né? As crianças, elas ainda vão desenvolver os seus sistemas de crenças. Os idosos, eles já têm os seus sistemas de crenças desenvolvidos. Então, fica um pouco mais difícil. É por isso que a gente fala, é muito difícil lidar com idosos, né? Por conta disso e dos seus comportamentos. Então, isso me destacou naquele momento, né? Os idosos, eles queriam falar comigo, e olha que eu era estagiária. Eu acabei desenvolvendo um vínculo duradouro com aqueles idosos e eles passaram a frequentar mais os serviços. Então, os grupos de família passaram a aumentar. E quem me disse isso? A minha coordenadora, né? Que foi muito ótima, por sinal, e me dava esses feedbacks. Aí eu fui percebendo as minhas habilidades, aquilo que era inerente a mim, as minhas competências, os meus talentos. E como eu disse para vocês, hoje eu dou treinamentos sobre como atender pessoas idosas, né? No SUS, na verdade, no SUAS. Como atender pessoas idosas no SUAS, mas também existem coisas que são familiares, né? Ou são universais, assim, então atendimento no SUS, no SUAS, como atender e criar vínculos com pessoas idosas. Então, tá vendo? Tudo isso faz parte da minha jornada. Então, a primeira coisa que vocês precisam, antes de sair criando um produto, para que realmente dê certo e você não se frustre, você não se decepcione, é isso, você tem que entender no quê, em qual área, com qual grupo, fazendo o que você é acima da média,
Isso é extremamente importante, tá? E você vai conseguir ver isso olhando para a sua jornada. Eu sempre falo que nós passamos a vida profissional desenvolvendo, elaborando estudos sociais sobre a vida de outras pessoas. Faça aqui um estudo social sobre a sua vida, destacando as suas principais conquistas profissionais, tá? E aqui também é importante lembrar que tudo isso que eu estou destacando aqui era o que me dava motivação. Eu amava elaborar projetos, eu adorava fazer o atendimento com pessoas idosas, né? Então, também identificando quais são os seus talentos e aquilo que te deixa feliz, tá? Porque se você vai desenvolver um negócio social, você tem a liberdade de escolher aquilo que você ama fazer, né? Então, você descobre isso olhando para a sua trajetória. Então, através disso que vocês forem fazer, vocês vão tendo a compreensão dos seus resultados e de como esses resultados podem ser multiplicados, né? Então, aqui no caso do CREAS, virou um curso completo sobre relatórios sociais. Lá no estágio, virou o quê? Um e-book sobre elaboração de projetos sociais, uma estrutura completa. Virou também uma área de especialidade que eu me tornei gerontóloga quando eu fui para o CREAS. Então, no CREAS aqui também, eu comecei a vivenciar muito mais esse meu talento, essa minha competência, que foi porque eu fui justamente contratada para poder atender as demandas reprimidas de pessoas idosas. E outra coisa também, o universo, o seu propósito vai dando sinais. Então, perceba isso. Perceba que na minha trajetória, mesmo hoje eu estando aqui, já tenho mais clareza sobre isso, mas lá em 2018, quando eu comecei a atender pessoas idosas, eu jamais imaginei que hoje eu fosse virar uma profissional que treina outros profissionais a atender pessoas idosas, tá? Então, percebam isso. Através dessa linha é que vocês vão conseguir compreender quais são as suas habilidades que podem virar um negócio de sucesso, tá? E muito vinculado à sua jornada. Olhe para a sua jornada. Não olhe para a jornada de uma pessoa que deu certo. Porque ela pode ter dado certo naquilo que já estava pintando na jornada dela, já tinha ali indícios, tá? Não se compare. Seja única, porque o empreendedorismo, ele também te dá a capacidade de você monetizar aquilo que você é única, tá certo? Então, olhe para a sua jornada, trace essa linha, você pode fazer isso também com folhas sulfites, tá? Que eu fiz aqui dentro dessa ferramenta mais online, para poder ficar mais visível para vocês, mas vocês podem fazer, traçar essa linha numa folha sulfite, tá certo? E deixar ela assim, olha. Papel, essa caneta aqui. Aí você vai fazer uma linha no meio. E aqui você vai destacar as áreas que você já atuou, os espaços de trabalho que você já esteve, e embaixo, no que você era muito boa, quais foram os principais resultados que você alcançou. Depois você vai ter um panorama do que pode vir a se tornar um produto ou um serviço, ou também a especialidade do seu negócio, com base naquilo que você é referência. Se você tentar vender um produto ou um serviço do qual você não é referência, não vai dar certo. Você vai se frustrar, tá? E aqui também vale a pena você ressaltar, por exemplo, quando eu falo de projetos sociais aqui, eu não falo de projetos sociais só para assistentes sociais. Projetos sociais, existem uma série de profissionais que podem desenvolver. Então, também olhe com um olhar mais abrangente. Não veja os assistentes sociais apenas como seus clientes. Veja aquilo que você sabe fazer, que você sabe desenvolver, que tem cases de sucesso e que pessoas específicas podem querer, não necessariamente assistentes sociais. É claro que aqui no caso dos relatórios sociais, aqui eu fiz um produto exclusivo para os assistentes sociais, porque relatórios sociais é uma atribuição privativa de assistentes sociais, tá certo? Então, tenha esse feeling, trace essa linha aí, essa jornada da sua vida dentro dos das suas principais conquistas, veja no que você é referência e a partir daí que você vai começar a trabalhar
e desenvolver o seu modelo de negócio, a sua oferta de valor e também começar a viver do empreendedorismo social.